Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Esse vídeo também vai para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um assunto do Evangelho, uma passagem do Evangelho, para que nós possamos refletir a vida sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. São temas que nós escolhemos, algumas vezes são temas que são intuídos, outras vezes são sugestões que vocês mandam. Então, sempre a gente tem um assunto aqui diferente na semana para a gente tratar. E hoje nós trazemos um assunto muito importante, de uma passagem que está em Atos dos Apóstolos. Então, a gente vai falar sobre a vitória da vida, né? Colocando que a morte não existe. E é isso que nós vamos falar hoje aqui, a respeito da vida e da morte. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz, com toda a harmonia que nós pedimos, a inspiração do alto e a sua presença no meio de nós. Que assim seja. Então a gente vai começar hoje o nosso Evangelho falando sobre uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no item 7, que diz o seguinte: defrontando Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Atos dos Apóstolos é uma parte, né, do Evangelho que fala dos apóstolos após Jesus ter desencarnado. Mas nós sabemos que depois do túmulo, Jesus ainda retorna e ele dá muitas instruções. Ele ficou ainda por mais ou menos uns 40 dias, segundo algumas informações, né, históricas, ainda no meio dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dando instrução a eles. E aqui foi uma instrução de que alguns deles estavam intentando de ir para uma cidade chamada Bitínia, e Jesus não lhe permitiu. Ou seja, disse que era para eles não irem até lá, a essa cidade. Mas aqui, para nós, agora não importa o porquê de não for, porque existe toda uma informação por trás disso. Mas o que importa saber aqui é que o fato de ele ter morrido, entre aspas, né, ou desencarnado, e ter retornado e manter esse contato com os seus apóstolos, nos prova e nos mostra a continuação da vida, colocando a certeza de que ninguém morre. E é isso que ele vem comprovar. Ele vem orientar os seus espíritos em espírito, comprovando assim de que a morte não existe. Que o que morre apenas é o corpo físico, que retorna, né, ao seio da terra de onde saiu. Porque, gente, pensar que nada existe depois dessa existência física é praticamente negar a felicidade, né? Porque nós nascemos, construímos uma personalidade, trabalhamos, sofremos para nada. Se a gente pensar que todos nós temos uma vida diferente uns dos outros, apesar de termos desafios que são inerentes à raça humana, mas cada um de nós tem a sua luta pessoal. E se acovardar diante da luta, e principalmente diante da dor,
seria uma forma de não reconhecer que a própria luta, a própria dor é o que nos faz progredir espiritualmente. Então, nesse caso aqui, a gente vê que Jesus, em pessoa, ele vem exemplificar isso. Ele vem passar essa mensagem para que a gente saiba que todos os nossos esforços, tudo aquilo que a gente se esforça em se melhorar, em fazer, em progredir, não é unicamente para o nosso gozo na vida física ou nessa única existência. A vida é uma só, mas as existências são múltiplas. Até porque nós não teríamos condição de realizar todo o nosso progresso espiritual em uma única existência. E que dizer então das crianças que morrem em tenra idade? Então é preciso que a gente abra o raciocínio para entender todos os fenômenos anunciados pelo Evangelho vêm sendo observados hoje. Em todas as religiões, em todos os campos do saber, inclusive dos estudos psíquicos. Que a gente vai comprovando a existência, a pré-existência e a continuação da vida além da matéria. São chegados os tempos em que nós precisamos vencer esse materialismo que ainda insiste em se manter nas nossas consciências, que só traz sofrimento. Imagine quando nós nos despedimos da vida material de uma pessoa que nós amamos, imaginar que a gente nunca mais vai encontrar. Isso é um sofrimento muito grande. O próprio Jesus em pessoa veio comprovar isso. É claro que a mensagem de Jesus, ela perdeu um pouco do seu brilho depois de 300 anos, mais ou menos, de sua vida útil aqui, de sua vida pura. Por quê? Porque pelos próprios interesses mundanos, muitas coisas foram retiradas do Evangelho e das práticas do Evangelho. Dentre elas são as práticas mediúnicas. Porque o Pentecostes não foi nada mais, nada menos do que a coroação da mediunidade dos seus apóstolos. Então, minha gente, a gente negar isso hoje é prolongar o nosso sofrimento. Pior, é tirar todas as nossas esperanças de melhoria, de felicidade, de uma vida melhor. Nem tudo que nós almejamos nós vamos alcançar nesta existência. Nós temos que já fazer a nossa programação já pensando nas próximas existências. O espírito é um só, a vida é uma só. Mas, como eu sempre exemplifico aqui, nós estamos vivendo apenas aqui um episódio da nossa série. E tem muito que percorrer ainda. Infelizmente, todo esse brilho natural do Evangelho foi ofuscado pela ignorância humana. Mas a questão depois de 1500 anos, muitas dessas práticas, dessas verdades foram trazidas. Não veio o Cristo aqui ressuscitado falar diretamente, mas a voz de todos aqueles que já estão vivendo a vida do outro lado da matéria. E assim nós tivemos de volta a prática mediúnica, nós tivemos de volta o entendimento da continuidade da vida. Nós tivemos de volta e principalmente o entendimento da justiça e misericórdias divina. Então é importante que a gente reflita sobre isso, porque
junto com isso, junto com essa parte, digamos assim, de fenômenos, existe também a parte do evangelho que está sendo trazida de volta. O conteúdo, o entendimento que é estudado pelo mundo inteiro. Os conceitos do evangelho, elucidando as palavras de Jesus, as parábolas que ele disse. Então é necessário que, através dessa conversa que nós temos com os nossos irmãos do plano espiritual, muitos conhecimentos que estão contidos no evangelho vieram à tona. Conceitos e valores que foram esquecidos. E é claro que dentre eles, essa prática do amor e da caridade que sai de dentro das nossas casas e passa a agir na sociedade. E a gente começar a querer bem e fazer o bem para as pessoas, independentemente se são da nossa família ou não. É claro que ainda tem muito chão para percorrer, nós sabemos disso. Mas já é um avanço. Nós não podemos mais viver com aquela ideia de que vamos terminar no túmulo. Isso leva a um estado de ansiedade muito grande. Há uma pressa que não existe, uma ansiedade de futuro. Que futuro? Então, esse conhecimento, e a gente passando a refletir sobre isso, nós começamos a nos centrar mais no dia de hoje, a viver as nossas situações do dia de hoje. Nós passamos a avaliar melhor as nossas atitudes, entender nas leis de Deus que toda ação tem uma reação. Então vamos começando a nos tornar mais responsáveis no trato com as outras pessoas. Vai também o evangelho saindo dessas peias que estavam prendendo o conhecimento humano, vai trazendo para nós conceitos e valores e até esperanças que estavam esquecidas. Quantas pessoas são levadas atualmente a tirarem as suas vidas? Porque não vem saída, porque não tem esperança, porque não tem uma visão além. E acham que diante de uma dor, de uma dificuldade, que aquilo é tudo. E não é. Nós precisamos abrir esse entendimento para deixar que os ensinamentos de Jesus e próprio Jesus participe da nossa vida. Não só lendo o evangelho. Não só entendendo alguns conceitos, mas vivenciando esses conceitos. Trazer para a prática. Viver os preceitos de Jesus. Porque sem viver os preceitos de Jesus, nada se consolida no mundo. Então nós precisamos trabalhar no cadinho dos nossos dias, a cada dia, trabalhando em nós mesmos, o nosso egoísmo, trabalhando o nosso orgulho, trabalhando dentro de nós as nossas emoções, procurando nos equilibrar dentro das nossas emoções, procurando entender o nosso funcionamento. É que eu sempre falo aqui, o evangelho nos ajuda muito nesse sentido, mas se a gente não consegue sozinho, procure ajuda terapêutica. O próprio evangelho, os próprios conceitos do evangelho estão dentro dessa ajuda. Porque quando a gente começa a se entender, os próprios valores morais do evangelho começam a fazer parte da nossa vida. E Jesus é o exemplo máximo.
é o exemplo magno de conduta no mundo. E é nele que a gente vai se espelhar. As pessoas podem dizer, mas ele era Jesus, ele é um espírito evoluído, só que ele não foi criado assim. Ele percorreu todos os caminhos que nós estamos percorrendo. Ele também errou até chegar ao ponto espiritual que está hoje. E nós somos seus irmãos mais novos. E nós vamos percorrer também, viver os nossos percalços, passar pelos nossos percalços, passar pelo buril das transformações através da dor, através das provações que nós temos que enfrentar, mas na certeza de que nada, nenhum trabalho que nós estejamos fazendo, seja dentro de nós, ou para o nosso semelhante, ou ao nosso redor, será vão no Senhor. Que tudo isso vai frutificar. Que tudo isso um dia vai trazer para nós a felicidade. A felicidade que nós almejamos. Isso não é viver em utopia. E Jesus foi a prova máxima disso. Ele ficou entre nós, mesmo depois de já ter deixado o corpo físico. O que nós precisamos hoje é deixar Jesus participar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Deixar que as suas palavras vivam dentro do nosso mundo íntimo. Porque, na realidade, essa é a vitória de todo o existir do Espírito. E nós vamos pedir a Jesus que nos proteja de não termos ideias nocivas, de não irmos a lugares nocivos onde nós possamos denegrir o nosso conhecimento, a nossa alma, que nós não nos deixemos consumir pelo materialismo, que os nossos olhos se abram para que a nossa visão comece a abarcar um mundo diferente. A terra está se transformando e é sobre a égide de Jesus que ela está se transformando. E nós precisamos caminhar com fé, com força, com coragem. Nós estamos num momento difícil, sim, mas nós somos aqueles que escolhemos estar aqui nesse momento. Então, que nós possamos erguer, sim, a bandeira do Cristo à nossa frente e possamos seguir fortes, firmes no nosso ideal. Isso vai fazer não só bem para a gente, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque a felicidade não é uma utopia. Ela é real. Ela requer trabalho, ela requer muitas vezes até lágrimas. Ela requer o nosso esforço. Mas o poder da luz, ele sempre estará trabalhando a nosso favor. E nós precisamos acreditar nisso. A luz sempre vai estar à nossa frente. E não há nenhum mal, nenhuma treva que a luz não possa dissipar. E eu espero que esse evangelho aí tenha calado dentro do seu coração como no meu. Que nós tenhamos a coragem e a certeza da continuidade da vida. A certeza de que a nossa passagem aqui, de cada um de nós, não é em vão. Vamos trabalhar, vamos procurar trabalhar juntos para que nós possamos construir aquele planeta, aquele lugar, aquela morada que Jesus já idealizou desde o momento da constituição planetária. Que nós possamos ser os trabalhadores que estão ao seu lado, ajudando no progresso da humanidade. Fazendo a nossa parte, no nosso cadinho diário, tudo aquilo que a gente puder em favor do nosso semelhante. Então vamos agradecer ao nosso Mestre por mais essa oportunidade, que nós possamos
todos nós nos juntar ao Cristo Vitória, porque é a vitória do Espírito sobre a matéria, que nós possamos, junto com Ele, participar dos seus pensamentos, das suas palavras, do seu mundo íntimo e da sua vida permanentemente, para que nós também alcancemos a vitória verdadeira. Que Jesus nos abençoe a todos nós, que nós tenhamos aí uma excelente semana e semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta aqui com o nosso Evangelho Online, segunda-feira, 21 horas. Se você gostou desse Evangelho, compartilhe com aqueles que você ama e não esqueçam de deixar o seu like para que isso possa ajudar outras pessoas também a assistir esse vídeo. Tá bom? Um grande beijo e fiquem na paz do nosso Mestre Jesus.